Olá, sou a professora Josicleide Guilhermin, disciplina de Linguagens, e na aula de hoje nós vamos percorrer uma linha do tempo da nossa literatura. Naturalmente, esse material é bastante básico, é muito pouco diante do que você precisa para efetivamente compreender a nossa literatura. Meu objetivo aqui é apenas apresentar as características principais de cada um dos movimentos, para que a partir disso você possa dar sequência aos seus estudos, desenvolver as suas pesquisas. Nossa literatura, ela inicia lá no século XVI, no ano de 1500, que vamos chamar precisamente de quintismo. Historicamente falando, nós estamos sendo invadidos, neste período, pelos portugueses. Logo, não tínhamos ainda os critérios necessários para definir o que poderia e o que não poderia ser considerado literatura. Assim, convencionou-se que tudo que fosse escrito nesse período seria visto como literatura, embora hoje nós sabemos que tem um valor muito mais histórico do que literário propriamente dito. Por isso, o quintismo não é um movimento literário, é apenas uma fase de transição que vai desembocar no nosso primeiro movimento literário. Nesse período, nós temos textos bastante descritivos e teremos basicamente dois processos de escrita, o que vamos chamar de literatura informativa e literatura jesuítica. A literatura informativa, bastante descritiva, muito mais do que a jesuíta, ela tinha o objetivo de documentar, relatar tudo que fosse visto nesta terra, a fauna, a flora, e aquilo que não era compreendido era imaginado. A literatura jesuítica, ela tinha um caráter religioso. O objetivo era catequizar o indígena. Logo, nós vamos ter textos que se relacionam com os valores, com os princípios, com a fé cristã. Alguns textos que exemplificam esse período. Nós temos inicialmente a Carta ao Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Um dos fragmentos da carta diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, de bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto, e a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas, e um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas, que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. É um texto bastante descritivo. A descrição será uma característica muito forte no período quintista, e ao longo da carta a gente vai identificando muita coisa. A gente vai identificando o choque de cultura, a descrição das características físicas do indígena, que naturalmente destoava bastante das características físicas do europeu, o preconceito de maneira muito evidente, inclusive é algo que a gente pode e deve trazer para os dias atuais, essa reflexão, olhar para o diferente apenas como diferente, ponto. Mas há uma tendência do ser humano desde esse período, e muito antes disso, na verdade, de olhar para o diferente como inferior. Então, em uma sociedade machista, se você não é homem, você é inferior. Em uma sociedade homofóbica, se você não é hétero, você é inferior. Em uma sociedade racista, se você não é branco, você é inferior. Até hoje, na verdade, a gente carrega esses preconceitos de olhar para o diferente e automaticamente inferiorizá-lo. Na carta de Pero Vaz de Caminha, nós vamos identificar muito desta inferiorização. Temos um segundo texto escrito por José de Anchieta, um dos grandes representantes do período quintista, que é o poema Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhes dás lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o vosso esposo
já vos fez rainha. Também pandeirinha sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhes dá lume novo. O texto anterior, a carta, é indicativo da literatura informativa e esse texto, indicativo da literatura jesuítica. Segundo momento da nossa cronologia literária e o nosso primeiro movimento literário é o barroco. Lembrando que o quinhentismo não é um movimento literário. Barroco ou seiscentismo, porque ele ocorre no ano de 1600. Antes disso, se inscreve aqui no canal. Caso você não tenha se inscrito ainda, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários também, para que eu possa estar te auxiliando. O barroco ou seiscentismo, conforme eu falei anteriormente, ocorre no ano de 1600. Nós temos dois representantes máximos desse período, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos, que ficará conhecido como Boca do Inferno, pelo quantitativo de críticas que ele vai tecer a vários setores da sociedade. E Padre Antônio Vieira, que vai se destacar pelos seus famosos sertões. Um elemento básico do homem barroco é a dualidade, o conflito, os polos opostos. Isso porque, historicamente, nós estamos vivenciando a reforma e a contra-reforma. E as consequências disso irão se materializar tanto na nossa literatura quanto na nossa pintura. Gregório de Matos tem um poema cujo título é Pequei, Senhor. E ele diz o seguinte: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais é empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos, sobejam um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal, e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Um outro poema de Gregório de Matos também são as inconstâncias dos bens e do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena, assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Além da dualidade, dos polos opostos, do conflito, será bastante utilizado neste período as figuras de linguagem. Se você não tiver clareza, não se recordar das principais figuras de linguagem, aqui no canal você vai encontrar duas aulas em que eu apresento isso para você. Finalizando a cronologia literária do período do Brasil colônia, tivemos quinhentismo, barroco e arcadismo, quando nós ainda estávamos na condição de colônia. O arcadismo ele vai encerrar um ciclo dentro da nossa literatura, porque o próximo movimento literário, que é o romantismo, ocorre quando a gente adquire a nossa independência política, mas essas são cenas dos próximos capítulos. O que é que nós temos no arcadismo, em termos de características literárias? Temos o pastoralismo, ou seja, o homem assumindo a condição de um pastor, cuidador das ovelhas. Temos o nativismo, o homem em contato com a natureza. O termo arcadismo faz referência à Arcádia, que era um elemento da mitologia. O arcadismo ocorre no ano de 1700, por isso ele também é conhecido como setecentismo. Temos as máximas latinas, carpe diem, aproveite o dia, fugere urbem, fugir da cidade, inutilia truncate, corta o inútil, aurea mediocritas, a mediocridade do ouro. Essas máximas latinas elas vão aparecer em vários textos literários. Como escritores nós temos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Santa Rita Durão, Basílio da Gama, que vão se destacar. Entre os escritores teremos também uma outra característica que são os pseudônimos, ou seja, os escritores assumindo identidades que não são suas, assumindo nomes falsos, digamos assim. E o fingimento poético, o assumir uma identidade que não condiz efetivamente com a sua realidade. Tomás Antônio Gonzaga, possivelmente um dos mais conhecidos deste período, junto a Cláudio Manuel da Costa, e o famoso texto Marília de Dirceu,
Fragmento da Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e do sócio queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então nós temos os personagens vivendo ali, em contato com a natureza, cuidando das ovelhas. O arcadismo ele é muito estático, diferente do romantismo, em que a natureza ela interfere na alma do indivíduo e a natureza tem uma participação efetiva na história. O arcadismo é muito estático. O céu está sempre azul, as nuvens estão sempre brancas, o pastor está sempre ali cuidando das ovelhas. Não tem muitas variações, não. Em termos de contexto histórico, nós estamos vivenciando a independência dos Estados Unidos, temos a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, o que vai dar início a todo um desenvolvimento urbano. Essa descoberta do ouro vai gerar uma série de conflitos também dentro da colônia, e um desses conflitos será a Inconfidência Mineira. Finalizamos a primeira parte da nossa cronologia literária, vinculada ao período do Brasil Colônia. Nós temos o canto 4, a cena da morte de Lindóia, do poema Uruguai, de Basílio da Gama, cujo pseudônimo é Termindo Cepilho. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de a ver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe e nem se atrevem a chamá-la. E temem que desperte assustada, irrite o monstro e fuja e apresse no fugir à morte. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar indicações materiais para impulsionar os teus estudos. Não deixe de conferir. Muito obrigada e até a próxima.